Então, a última fala desta tarde, a cada vez que eu apresento o professor Hubert Jean-François Cormier, que é professor do Departamento de Filosofia da UNB, a cada vez que eu o apresento, eu falo uma coisa diferente. Quer dizer, tempos atrás, eu apresentava como um especialista em misticismo russo, que é uma coisa que ele trabalhava anos atrás. Depois, um pesquisador sobre o pensamento de Raimundo Lúlio, que também foi o caso, mas mais recentemente o professor Jean está estudando o pensamento oriental. E ele é professor daqui, não só da área de filosofia da religião, mas também de filosofia medieval. E tem o doutorado dele foi na PUC São Paulo, sobre filosofia da música, na verdade, é uma coisa realmente. E ele vai nos falar, então, hoje à tarde, sobre a questão, existe idealismo budista? Então, agradeço muito ao Jean e passo a palavra a ele imediatamente. Tá bom. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer e parabenizar o Aguinaldo. Parabéns, Aguinaldo. Bom, eu estava escrevendo o meu paper para apresentar aqui, e aí me chegou esse livro aqui que eu encomendei na internet. Eu ia falar sobre eu estava convencido de que existia um idealismo oriental, aí chegou esse livro aqui e ele refutou completamente o meu paper. Antes de lendo o livro, ele refutou ponto por ponto. Esse aqui é um pensador oriental chamado Mifam, fantástico, eu não conhecia, eu comprei cegamente, mas é de uma profundidade muito grande. De todos os pensadores orientais que eu já li, esse aqui é o mais profundo do ponto de vista filosófico, tá? E ele conhece muito bem lógica budista, é óbvio, né? E todo o livro dele é baseado em refutações, e ele refutou tudo aquilo que eu estava falando que seria verdade no idealismo. Ele pega aqui as teses e vai refutando um por um aqui. Ele acabou refutando meu paper sem eu saber, e aí eu fiquei sem paper para apresentar aqui, por causa que está tudo refutado aqui no livro do Mifam. Ele foi um pensador tibetano do século XIX, chegou até o século XX, morreu em 1916, e de uma erudição assombrosa assim, do ponto de vista do pensamento budista, né? Uma pessoa extremamente erudita, tá? E o que me levou a pesquisar a filosofia oriental é só uma palavrinha, que é a questão de consciência. Como é que eles tentam compreender o fenômeno da consciência? E esse livro aqui é exatamente isso, tá? É sobre consciência e do ponto de vista do budismo. Eu estava fazendo o paper meu era sobre a consciência do ponto de vista do budismo Mahayana, que seria uma leitura, né, do idealista entre aspas. É óbvio que o conceito como idealismo e realismo, eles são nossos, eles são ocidentais, tá? Eu sei claramente que isso fica um pouco desajustado quando a gente vai falar de budismo e idealismo, e fica uma coisa meio, né, a gente tentando ajustar uma veste em quem não quer usá-la, talvez, né? Então, eu sei que é limitado, mas como a gente não tem um termo melhor, então a gente vai usando esse termo de uma maneira mais provisória, até encontrar um outro que seja mais congruente com o que a gente está tentando dizer, né? Então, o budismo Mahayana, o budismo se divide em Hinayana e Mahayana. É óbvio que tem outras milhares de subdivisões, né? Mas o Hinayana, do ponto de vista religioso, é extremamente interessante, porque é uma tentativa de você estabelecer os cânones do verdadeiro budismo do Buda, do Sakyamuni, do budismo histórico, sem nenhuma alteração. Então, seria uma espécie de estrita observância, tá? Então, para quem é budista e para quem tem um espírito religioso e quer praticar o budismo, o Hinayana é fantástico, porque é uma tentativa de você colocar cânones, né, de que, olha, o budismo é isso, o budismo do Buda é isso, né? Então você tem uma tentativa de ser o mais fiel possível ao budismo do Buda. O Mahayana
ele, do ponto de vista religioso, ele também é interessante, mas do ponto de vista filosófico, ele é muito mais interessante do que o Hinayana, porque ele acrescenta coisas e ele não tem escrúpulo de acrescentar leituras e coisas. Ele não está interessado em budismo do Buda, ele está interessado em desenvolvimento desse budismo do Buda e não acha que isso é uma traição, que isso é novidadeiro. Eles estão simplesmente tentando mostrar que você pode desenvolver a doutrina com outras características, né, que não estavam lá precisamente no budismo Hinayana, mas que não vai contra a prática budista de uma maneira geral. O Mipham, ele não está muito interessado nessas etiquetas, se é Hinayana, Mahayana, ele é uma espécie de um pensador que usa a perspectiva negativa, como Dionísio Areopagita aqui no Ocidente, né? O Mestre Eckhart e assim por diante, mas de uma maneira muito mais radical, talvez, né? Um radicalismo assim da negação muito interessante, que eu fiquei pensando assim, mas será que não dá para você, por exemplo, fazer uma fenomenologia, renovar o pensamento fenomenológico com esse livro aqui do Mipham, né? Porque a renovação fenomenológica seria o seguinte: a fenomenologia, ela tenta chegar a uma consciência, mas uma consciência que seja originária, que não seja simplesmente Lebenswelt, né, na consciência do mundo da vida, né? Seria uma coisa mais originária. E você tenta chegar ao nascedouro de todos os fenômenos, como os fenômenos nascem dentro da nossa consciência. E o Mipham, ele vai dizer o seguinte: existem vários níveis de consciência. Daqui a pouco eu posso falar dos 8 níveis de consciência que se fala assim de uma maneira muito rápida, porque meia hora não dá para descortinar isso, né? Mas ele diz o seguinte: os níveis de consciência não têm nada a ver com cogito, porque não existe ipseidade, existe uma inipseidade, é uma inipseidade que existe. Não existe um cogito a partir do qual uma consciência pode doar sentido originariamente a qualquer tipo de fenômeno. Não existe cogito, não existe ipso. Eu não sou. O eu não sou que é eu não sou, logo existo, né? Então, eu não sou, logo não existo. É a tese do Mipham, né? Que existe uma inipseidade originária, tá? Não existe cogito. Não existe cogito e o inipso que é a leitura correta da consciência humana. Então, você tem uma inipseidade e essa inipseidade é a fonte a partir da qual a não dualidade pode ser possível. Porque onde existe ipso, onde existe cogito, existe dualidade. E onde existe dualidade, existe ilusão, existe sofrimento, existe toda essa coisa que a gente quer se livrar, né? Que seria uma vida o diagnóstico de Buda, né? Viver é sofrer e tudo mais, né? Então, para se livrar disso, você tem que se livrar do ipso, né? Então, tentando chegar a uma inipseidade. Eu fiquei pensando assim, será que dá para você... E ele fala exatamente o contrário da fenomenologia, que você tem que falar do nascimento das coisas, e a tese dele é de que nada nasce. Nada nasce, inclusive o eu não nasce. Então, portanto, é uma consciência que é não ipso, não tem cogito como fundamento, e ele tenta negar o nascimento de todas as coisas, então o nascimento de todos os fenômenos. Então seria uma espécie de fenomenologia enantiomórfica, né? Pelo reflexo contrário, né? O enantiomorfismo significa o seguinte: quando a gente coloca um objeto no espelho, o esquerdo reflete no espelho como lado direito e o direito como lado esquerdo, né? E você tem determinadas coisas que são assim, né? Então ele faz exatamente o contrário da fenomenologia, tentando
mostrar que a base de tudo é exatamente aqui, é o contrário do que as pessoas afirmariam, né? Então ele tenta levar ao grau máximo uma escola que não se desenvolveu no Tibete. Ele é tibetano, o Mipham é tibetano, mas que não teve muito sucesso no Tibete. Tem alguns representantes, mas é lateral. Os tibetanos não assumiram essa escola budista, assumiram outras, que é a escola Chittamatra, que nasceu no século século IV da nossa era, da era cristã. Ele tenta desenvolver, mas de uma maneira muito própria, muito dele, tá? E ele vai assumir coisas que pensadores dessa tradição, que foi fundada por dois irmãos, né, irmãos de sangue, Vasubandhu e o Asanga, e que eu não sei se eles concordariam com o desenvolvimento que o Mipham dá, porque ele vai num radicalismo muito grande, né? Mas essa escola, ela tenta também inovar no budismo, acrescentando determinadas características que os budistas Hinayanas dizem que não tem no budismo do Buda, e que os Mahayanas dizem que tem, só que de uma maneira latente. Tá? De uma maneira latente, que o que eles estão fazendo não é criando um budismo novo, palatável ao gosto deles, mas é que eles estão desenvolvendo algumas ideias, né? E a tese central é a seguinte, e aí dá para você falar de idealismo, principalmente Fichtiano, né? Não tem nada a ver com Hegel ou Schelling, mas muito com Fichte, de que o pensamento precede todas as coisas. O pensamento é a origem de todas as coisas. O pensamento aquilo que é a fonte de toda a realidade, né? O pensamento, ele precede toda e qualquer manifestação, tá? Então o Big Bang do Mipham não se dá com partículas, né? Se dá com pensamentos, né? Então, o pensamento é anterior a qualquer realidade física que é vista como posterior, né? Então, é como se fosse o seguinte, você tem o imanifestado, que é o original e que é a fonte de todas as coisas e que é o objetivo de todo o ensinamento búdico, seria você voltar para o imanifestado, tá? E esse imanifestado, quando se manifesta, tá? Ele, inevitavelmente, ele se transforma em consciência e consciência dual. Não tem jeito. Não tem jeito de existir manifestação não dual. Toda manifestação é dual. Manifestou, tem esquerda, tem direita, tem quente, tem frio, tem homem, tem mulher, tem dia, tem noite. Então, não existe manifestação não dual. Tá? Então, o imanifestado não é branco, não é preto, não é homem, não é mulher, não é nada, né? Então você tem uma via da negação, né? Porque é não manifestado, então, portanto, não tem nenhuma característica que a gente pode dizer do mundo manifestado. Mas quando ele se manifesta, não tem jeito. A dualidade vai aparecer, tá? Vai aparecer, porque é assim, e o mundo manifestado, ele é limitado, ele é dual, e é assim, e não vai ser de outra maneira, porque a manifestação, ela pede isso, né? Ele chega a dizer assim, um copo pede borda, né? Um prato pede borda, um copo sem borda não serve como copo, né? Você não vai colocar água no copo que não tem borda, que eu estou chamando, né? Não tem essa. Se não tiver isso, a água, o líquido vai cair, né? Então a manifestação precisa dessas limitações, tá? Não tem jeito, e não tem jeito de você ter uma manifestação não dual e isso seria uma coisa ruim. Então a tese do Mipham seria mais ou menos o seguinte. Existe esse nível de consciência imanifestado, não dual, que é a felicidade pura, que é a riqueza tremenda, que é aquilo que
todo mundo deseja, porque é a cessação de todos os sofrimentos, porque não tem nada ali, né? Então, e é a beatitude eterna que tá nesse não manifestado. Quando ele se manifesta, a consciência começa, e aí começam os 8 níveis de consciência, tá? E cada um mais, como é que a gente pode dizer, mais sensorial do que o outro, né? Então, seria mais ou menos o seguinte: você tem 5 níveis sensoriais, cada sentido externo é uma consciência, tá? Ele chama isso de consciência. Então, por exemplo, meu tato é uma consciência, tá? Meu tato é uma consciência. Meu paladar é uma consciência, tá? Então, os 5 níveis de consciência sensoriais. O primeiro nível de consciência mental, que agrupa as sensações. O segundo nível de consciência mental, que ele chama de consciência suja, porque está impregnado de dualidade, tá? Está impregnado de dualidade ainda, e é um nível mental que a gente produz discursos e tudo mais, né? E depois tem um 8º nível de consciência, que é o não dual, mas que é provisório, tá? Que é uma anticâmara da absorção da consciência do Atma, né? Da individualidade na consciência imanifestada, tá? E então a gente pode chegar a esse nível de consciência aqui na nossa vida aqui na Terra, que seria um nível de consciência superior ao nível de consciência suja aqui no sentido de dual, né? E aí a gente teria uma consciência não dual, portanto, a gente se transformaria em consciência pura, uma consciência pura, porque não tem pura de dualidades, né? Pura de dualidades e, portanto, já quase chegando ao nível da não manifestação. Então, você tem aqui no MIFA o seguinte: o idealismo, agora, eu pensava o seguinte, que existia um idealismo, e o idealismo seria o ponto de partida para entender o budismo, mas esses conceitos são mais ou menos limitados pelo seguinte fato: o que ele está chamando de idealismo, que seria tudo é consciência, e no final das contas a consciência precede a matéria e precede todo e qualquer tipo de manifestação, tá? Mas mesmo isso ainda é provisório, mesmo a posição idealista ainda assim é provisória, porque você tem que ultrapassá-la, e tem que ultrapassá-la, já está? Não? E você tem que ultrapassá-la como em busca de um realismo, do realismo da não manifestação. Só que não é o realismo que a gente chamaria o realismo aristotérico, o realismo da substância, das essências, né, da corporeidade, do ilético, né, para usar aí o termo fenomenológico, né? Não é o realismo disso, mas é o realismo no sentido de que você perdeu todas as ilusões e por isso agora você é realista, tá? Você está vendo o real como ele é, e o real como ele é ideal. Percebe? Por isso que os conceitos são meio que fluidos, porque você se torna realista no sentido de que as ilusões desapareceram e todos esses níveis de consciência duais desapareceram, então a verdadeira realidade, o verdadeiro realismo nasceu dentro de você, porque essa realidade, não é que essa realidade do mundo não exista, ela existe, mas ela é um eterno gerúndio, ela está existindo, né? Ela está existindo, não vai existir daqui a pouco, vai passar, é um fluxo, é um rio que está num eterno fluxo, né? Isso que ele está dizendo. Então, no final das contas, não existe, tá? Porque existe transitoriamente. Né? 10 minutos. Então, você tem aí ele não fala que essa realidade não existe. Existe. Ou existe num fluxo que seria bobagem tentar entender e tentar se pautar por ela. Né? O que a gente tem que fazer é se desvencilhar desse fluxo para entrar em um outro em que você entraria para a verdadeira realidade. Então, você substitui uma ilusão pela verdadeira realidade. Então, o verdadeiro real é da consciência, não é da matéria. Tá? Então, a verdadeira realidade não é
2 mais 2 igual a 4. A verdadeira realidade não é a madeira dessa mesa. A verdadeira realidade é alguma outra coisa, de alguma outra ordem, que não essa, e você tem uma via negationis, né, uma via da negação aí, de uma maneira que não foi feita, ao meu ver, no Ocidente, porque no Ocidente a via negativa do Dionísio ainda tem, dá para você falar de deidade, dá para você falar de trindade, né, de Deus, né, de uma série de coisas, e no Mipham não dá. E não dá para falar sequer de pseidade, né, de algo que subsista nesse nível, né? Então, o que me leva a estudar a filosofia oriental, eu acho que é o seguinte, é o conceito de consciência, e tentar fazer uma correlação do que é consciência para eles e o que é consciência para nós. E o que seria fenômeno para eles, o que é fenômeno para nós. Tá? E como uma consciência percebe um fenômeno, e nesse livro aqui ele tá tentando mostrar como é que a consciência... Ele tenta descrever isso. Ele tenta fazer uma descrição fenomenológica de como a consciência percebe essas realidades físicas e tudo mais, e como isso é ruim. Tá? E como isso vicia o nosso verdadeiro pensamento e impede que a gente chegue a níveis mais elevados de consciência pelo fato da gente ser afetado pelo mundo que existe, que é um mundo material, tá? Que está aí. Então, o meu interesse é tentar fazer uma leitura do que seria essa consciência para eles, o que seria isso, e como é que um fenômeno aparece para essa consciência, e como você pode ter uma leitura fenomenológica do não nascimento. Porque se na fenomenologia você tem a leitura do nascimento da doação do ser, né, do sentido, na consciência das coisas, né, que vai aparecendo, aqui você tem o do não nascimento, e a tese dele é exatamente de que você tem que chegar a um nível em que nada nasce. O substrato de toda a realidade é um nível do não nascido, do imanifestado, daquilo que não tem origem e não terá fim porque não tem origem, e que não terá dor porque também não terá prazer no sentido da dualidade que a gente tem. Então é a superação de todo o sofrimento, e ele diz o seguinte: é a realização da primeira nobre verdade lá do Sakyamuni, né? A primeira nobre verdade é de que viver é sofrer, né? E quando você chega a esse manifestado, você supera esse grau esse diagnóstico de que viver é sofrer, porque a vida no imanifestado não é sofrimento, é riqueza imensurável e eterna, né? Não tem mais dualidade entre nós e o manifestado, e portanto não tem nenhuma das consequências da manifestação, que também, onde tem manifestação, tem prazer, tem dor, tem alegria, tem sofrimento, tem doença, tem saúde. Então, portanto, o mundo da manifestação sempre vai ser assim, né? Então, portanto, para você sair desse mundo e realizar a verdade, ou estado de budeidade, né, que está latente em cada homem, e que essa é uma da tônica do budismo Mahayana, né, que todo homem, budista ou não, que tenha tido acesso ao ensinamento de Buda ou não, carrega em si a natureza búdica. E todo mundo quer, no final das contas, a realização do estado búdico da nossa natureza, que é o estado de não sofrimento. Todo mundo quer ser feliz. E a felicidade, segundo o Mipham, está na superação desse estado de dualidade no qual a gente se encontra. Aí depois ele vai tentar... nesse livro ele não desenvolve... Esse livro aqui ele escreveu um livro anterior a esse aqui, não foi bem recebido pela comunidade budista tibetana, não foi bem, e ele tentou, ele foi atacado no sentido intelectual, né, olha, não concordamos com a sua leitura, né, e ele está tentando refutar
os ataques que ele recebeu da sua leitura da tradição budista, né? Então isso aqui é um livro reativo, né? Ele está tentando reagir aos ataques que... a palavra ataque talvez seja um pouco... as controvérsias, né? Objeções, né? Que foram feitas à leitura que ele faz, mas depois ele também vai expor o pensamento dele, que eu ainda estou iniciando na leitura do Mifa, eu não sei até onde ele vai no desenvolvimento do seu pensamento, né? Mas o que mais me interessa é a questão da consciência. Como é que a gente pode tentar entender a consciência a partir desses textos e tentar fazer uma ponte entre uma leitura da consciência ou do cogito, né? Feita por Agostinho, Descartes, Mendelbihan, né? Russell, né? Uma série de autores ocidentais e tentar fazer uma ponte entre o que seria essa consciência vista do ponto de vista oriental, né? Se tem novidades, se tem possibilidade de pontes e se pode alargar o campo da fenomenologia pelo campo da consciência negativa, né? Uma consciência idética, só que negativa, né? Da não ipseidade, né? Então, se isso é possível ou não. Eu não tenho resposta para isso, né? Então, a pesquisa é mais ou menos nesse sentido, né? Tentar enriquecer a nossa própria tradição com leituras de consciência que a nossa tradição, a tradição ocidental, não fez, né? E que pode ajudar a gente a entender melhor, talvez, a entender a nossa própria visão de consciência humana, do que é a consciência e tudo mais, né? Com a leitura desses autores, né? É isso. Então, só para terminar, existe idealismo? Existe um idealismo. Idealismo é óbvio que de uma maneira muito... né, a gente tem que levar em consideração não é o idealismo do Hegel, né? Não tem como falar de um idealismo hegeliano no budismo, e do Schelling também. Dos Fichte dá para falar. Dá para falar de um certo idealismo fichtiano aqui, porque está falando do eu que se autopõe e tudo mais, do pensamento como origem de toda a nossa percepção do mundo, né? Mas de uma maneira, ainda assim, mesmo com Fichte, ainda assim, de uma maneira muito... tem que fazer ajustes, né? Porque não é uma leitura tão simples assim, e é uma categoria que é nossa e não deles, né? É isso. Obrigado, professor Jean.